Oi, gente. Oi. Olá, menina. Como é que estamos? Aqui tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo? O Sim. Geraldo está entrando. Está me ouvindo bem? Sim. Sim. Que bom. Vamos ver se agora as coisas dão certo. Essa aula é só para 304? E a 305. Ah, tem uma menina lá perguntando. Isso. Vamos lá, pessoal. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Dentro da medida do possível? Sim. Sim. Que bom. A gente estava conversando antes que existe a possibilidade de retornarmos em breve, né, com a parte das atividades práticas, certo? Então, existe sim esta perspectiva de retornar, mas eu já conversei com a Michelle a respeito da nossa segurança. Então, eu pedi os protocolos que a escola está desenvolvendo, né, a respeito da saúde e a segurança de todos. E a partir daí nós vamos observar como a gente vai retornar essas atividades. Eu acho que isso é a parte importante para todo mundo, né? A saúde e a segurança tem que estar em primeiro lugar de todos, né? Então acho que é por aí. Esperar os colegas irem entrando. Eu queria tirar uma dúvida com vocês a respeito. A Michelle conversou a respeito do que se trata esses nossos encontros, esses nossos 7 encontros. Não, ela só passou o material, né? Sim. Eu lembro que quando chegou a grade horária lá, daí eu até questionei que a gente tinha tido massagem laboral muito rápido, assim, né? Daí ela falou que era um novo enfoque, mas só isso, uma visão diferente, ela falou. As duas turmas já tiveram? Sim, mas foi junto com Com a desportiva. a desportiva e foi só uma aula de laboral. Certo? Aham. Sim. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Como é que estamos? Tudo na paz. Graças a Deus. Agora tá tudo na paz. Eu também Então, achei estranho, oi? porque eu acho que a laboral já tinha sido dada. É que é a parte esse, né? É. Assim, quando a Michelle veio conversar comigo, né? Ela veio conversar comigo a respeito da possibilidade da gente dar a laboral e a desportiva para vocês. Uma forma de certificação, como ela falou, né? Então, existe a possibilidade de que a gente desenvolvesse Boa esta... noite. Boa noite, Bruno. Tudo A aula é bem? para 305 também? Oi? Sim. Sim? Tá. Bom, já que você entrou, fique, né? Mas não é? Fique à vontade. Sim. Pode entrar, se quiser. Outros colegas também, pode passar o link sem problema nenhum. Nós estamos bem tranquilos. Então, assim, então, o objetivo que a Michelle conversou comigo é a respeito de que observar de uma visão
de uma outra forma de pensar a massagem laboral, tá? E aí, e a desportiva, as duas juntas, né? Aí eu conversei com a Michelle e falei assim, olha, a desportiva não tem como, né? A gente até poderia desenvolver a parte da fisiologia do exercício, né? A parte teórica das liberações miofaciais, dos alongamentos e tal. Até poderia desenvolver, mas ficaria meio perdido, meio sem nexo, porque ela é teórico-prático, né? Você tem que ver e colocar em prática, né? Já a massagem laboral, não, né? Eu sempre digo isso, a massagem laboral, ela não é prática. Eu brinco, né? A massagem laboral, ela é extremamente teórica. Por quê? Porque parte de um princípio de que você tem que conhecer o que é a massagem laboral para você poder montar os processos. Nós vamos conversar isso com calma. Então, ela conversou comigo, né? E ela disse, ó, eles já tiveram este eixo. Eu falei, tá, mas se eles já tiveram, né? A gente vai estar falando, né? Em cima de uma linha que teoricamente você já tem. Então, ela disse, não, foi visto de uma outra forma. Eu falei, não, tudo bem. Eu acho que seria interessante, agrega bastante valor, né, para a linha de pensamento, principalmente no que se trata do massoterapeuta de valorização social, que a gente diz. Então, aí ela propôs a ideia de lançar para vocês a ideia, e de que isso vai entrar de uma forma curricular ou extracurricular, isso é uma questão administrativa pedagógica deles, mas que seja, pelo menos, que vocês tenham essa certificação, né? Pode ser como um curso de aperfeiçoamento, algo desse tipo, como a gente diz, né? Que isso todos os profissionais eles fazem. Então, de antemão, já adianto que todos os colegas que estiverem presentes nos nossos encontros, bem como desenvolver o projeto final, que é a construção, depois eu vou explicar direitinho como é que vai ser, aí vai estar tranquilo quanto a isso. O material que eu encaminhei para vocês é um material relativamente denso, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, encaminhei mais uns slides hoje, se não me engano, por e-mail, eu acabei esquecendo, né? E tem algumas outras situações que, dependendo das dúvidas de vocês, a gente vai agregando valor, né? Então, o princípio é que a gente construa junto, né? Eu sempre falo isso. A construção do conhecimento ela é constante. Então, todo mundo constrói o conhecimento. Então, nós vamos agregar valor, todo mundo junto, para que os nossos encontros, e principalmente, que me interessa mais, é o projeto de vocês no final, né? Lembrando, ninguém é obrigado a nada, certo? Mas, como quesito para que consiga a certificação deste curso de extensão, desse curso de aperfeiçoamento, do chamado de curso de capacitação, aí está agregado diretamente com o desenvolvimento do projeto. Eles vão ter 2 meses para fazer isso. Então, esse é o princípio, né? Está tudo claro por enquanto ou estão em dúvidas? Sim, tá claro. Tá claro. Então, o nosso foco não é... Meu foco principal é botar a pulga atrás da orelha de vocês, né? O meu objetivo é fazer com que vocês pensem, né? A 304 já teve saúde coletiva, né? Muito rápida, mas a gente teve, né? Uma discussão que vai ser muito importante na discussão que a gente vai ter agora, né? Aí a 305 não teve ainda, né? Pelo que eu saiba. E aí, meninas da 305, tiveram saúde coletiva já ou não? Não, né? Não. Isso. Não tivemos, não. Isso. Então, fiquem à vontade de começar a entrar numa certa discussão e tiver um pouco de dificuldade de compreensão, a gente vai agregando valor que é bem importante, tá? Então, fiquem à vontade. A gente vai bater um papo, como a gente fala, né? Dessa construção de linha de pensamento, como a gente diz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aí. Eu acho que são 6 meses, né? Que a gente está nessa batida. Então,
a paciência, né? A resignação, né? Ela tem que estar bem, e a gente tem que estar bem com a cabeça, né? Bem tranquila para poder desenvolver as ações. Mas a construção do conhecimento ele não para. A gente está sempre, né? Buscando novas ações. Então, assim, esse eixo temático, na verdade, não é um eixo temático em si. Então, nós, na verdade, vai ser eu sempre falo assim, uma capacitação em saúde do trabalhador. Basicamente é isso. Né? Voltado para a massoterapia. Né? A mesma linha de pensamento que eu faço na medicina, na enfermagem, dos dentistas e na fisioterapia que a gente faz no SUS. Basicamente, é mais ou menos a mesma linha de pensamento. Né? Claro, a gente enxuga bastante, mas a gente vai pensar se cada área tem que pensar de uma determinada forma. Mas a saúde do trabalhador, sim, esta tem que ser pensada no âmbito seguro. Então, o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que o próprio nome, como a gente fala de massagem laboral, é equivocada. Né? Ela é equivocada. Por quê? Porque nós temos que partir dos conceitos do que esta atividade do massoterapeuta preconiza. Por exemplo, qual que é a definição de vocês de massoterapeuta? O que vocês podem me dizer por definição de massoterapeuta? O que vocês pensam o que é o massoterapeuta? Por definição. Né? Não o que ele faz, então, não, é por definição. O que vocês diriam? O que seria o massoterapeuta? Né? O pessoal da Fundamentos aí. Onde que vocês tiveram fundamentos de massoterapia? Discutiram isso, né? O que é ser massoterapeuta para vocês? Vamos. Todo mundo com competência não desenvolvida. Né? O que é ser massoterapeuta? John, eu estou aqui dirigindo, tentando responder sozinha, mas eu estou ligada no que está acontecendo, tá? Tá ótimo, menina. Te cuida aí, não vai fazer. Te cuida, presta atenção aí, menina. Pois é, por isso que eu estou em silêncio, porque eu estou dirigindo, mas eu já vou parar e aí eu já respondo isso para ti. Sem problema. Te cuida aí, Joana. Vamos? Oi. Diana, A gente Oi? tá na pergunta do que é ser um massoterapeuta ainda? Definição. Não é o que é ser um. Me defina massoterapeuta. A definição de o que é ser um massoterapeuta, né? Não, eu acho que é um profissional da área. Cuidado. Definição do massoterapeuta. Do massoterapeuta? Ai, meu Deus, por que? Eu acho que eu errei, então. É um profissional da área da saúde, tá certo? E usa de técnicas manuais, né? Pra... Ai, fiquei nervosa. Pra fazer com técnicas, né? Ele usa de técnicas manuais para proporcionar saúde e bem-estar. Isso. Quando você fala saúde, quando você fala assim, saúde, bem-estar e tal, a gente já está indo nos objetivos, né? Ah, tá. É para definição mesmo, bem. Né? Aí a Diana está indo muito bem. Andou estudando, né, Diana? É que eu lembro da aula que teve aula presencial que uma vez o professor falou, o que é? Daí eu lembrei do que tinha o Assis e ele falou que é um profissional da área da área da saúde, né? Que utiliza de técnicas manuais para estar trazendo benefício, né? Benefício para o interagente, né? Com técnicas de massagem. Agora, eu não lembro o resto, mas é... Muito bem. Pegar o gancho da Diana. Então, todos concordam com a definição da Diana ou não?
Sim. Sim? Ela ganha uma estrelinha ou não? Ganha. Agora eu tenho que dar estrelinha para vocês. Pessoal, assim, defina uma profissão, né? Então, a profissão do massoterapeuta, o massoterapeuta é um profissional da área da saúde, ponto. Terapeuta manual pela massagem. Acabou. Tá. Se qualquer profissional da saúde, o dentista, o médico veterinário, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o serviço social, psicologia, qualquer um da área da saúde tem a sua definição bem clara. Se nós, massoterapeutas, nós profissionais da área da saúde pela massagem, não soubermos isso, temos um problema muito sério, que a gente não sabe o que a gente faz. Né? Então, profissional massoterapeuta, ele faz bem-estar para as pessoas, trabalha com energético. Não, isso aí são formas de você desenvolver o que tua profissão faz. Isso é outra coisa. Técnicas ocidentais, técnicas orientais. Bom, isso são formas de você chegar, maneiras de você vai trabalhar para fazer a sua atividade. Então, tem que estar claro para a gente que o profissional da área da saúde é terapeuta manual, profissional da área da saúde, terapeuta manual pela massagem. Ponto. Agora nós vamos entender o que é isso. O que é ser profissional? O que é ser profissional? Então, as pessoas às vezes confundem muito, né, que o profissionalismo com ser profissional. São coisas diferentes. Então, lá, quando vocês estudaram fundamentos de massoterapia, vocês discutiram ética, deontologia, bioética, discutiram tudo isso. De como você tem que ser um bom profissional dentro de um profissionalismo. Mas o profissional, qualquer um pode ser profissional por ser de formação. Então, profissional é quem tem formação técnica e teórica. Ponto. Então, o profissional da área de massoterapeuta, não existe uma regulamentação ainda, a gente sabe disso, está lá no Senado, mas existe o quê? Um reconhecimento, tanto do MEC, do Ministério da Educação, está lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e do Ministério do Trabalho, que existe uma classificação brasileira de ocupações, que é o CBO. Então, ninguém questiona mais que o profissional, massoterapeuta, o profissional, ele tem que ter formação técnica e teórica. Feito por onde? Por escolas devidamente regularizadas na Secretaria Estadual de Educação, consequentemente no MEC. Quem não for, não é profissional. E Cledion vai montar um curso de massoterapia lá no salão de festa do prédio dele. Eu vou dar o mesmo curso que vocês estão tendo aí, mas não tem valor nenhum, legalmente. Por quê? Porque não tem registro no MEC, não tem registro na Secretaria Estadual de Educação. Começa por aí. Então, isto é ser profissional. Não quer dizer que você vai ser um bom profissional, ter bom profissionalismo. Isso é uma questão individual. Mas para que você seja massoterapeuta, você tem que ter uma certificação determinando isso. Isso é ser profissional. Todos os profissionais, todos, sem exceção, têm formação técnico-teórica com registros devidamente na Secretaria Estadual de Educação, na Secretaria de Saúde, No caso do massoterapeuta, formação em escolas que têm esse registro. Que não for, já não está valendo, como a gente diz. Ponto. Seria um profissional com formação técnico e teórica, profissional da área da saúde, ponto. Aí já complica. Por quê? Porque ele é profissional da área da saúde. E a saúde compreende-se o seu o quê? O conceito ampliado de saúde, a saúde coletiva. Compreende o quê? Compreende a determinação e as condições sociais. Olha que interessante. Para que você seja um profissional de saúde, você tem que compreender a determinação e a condição social na qual aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa onde ela está inserida.
Isso é muito importante, porque a massagem laboral, se você se não tiver compreensão disso, não tem como trabalhar com laboral. Impossível, não tem como. Porque ela faz parte deste conceito ampliado de saúde. E aí, se você determina, se você está claro que saúde é determinação em condição social, nós vamos trabalhar em linhas de pensamento. Que linhas de pensamento são essas? Promoção de saúde, diretamente relacionada com atividades coletivas e modificação de realidade social, promoção de saúde. Nós estamos trabalhando com prevenção em saúde. O que é isso? Evitar que cause um mal maior, dentro da ética e bioética, está dizendo bem claro isso, que é a questão da prevenção. No terceiro momento, nós vamos ter o processo de recuperação, que é uma alteração que a pessoa tenha, e essa alteração que essa pessoa tem, você vai recuperar as condições fisiológicas dela, ou energéticas, no caso da saúde. Certo? E dentro dessa linha de pensamento, nós temos a correção, certo? Que são o quê? Que são algum estado que essa pessoa tem em um determinado momento. Uma dor de cabeça, por exemplo, né? Perfeitamente, você vai lá, não tem uma causa aparente, 2 pontinhos, alivia. Essas são as correções que a gente fala em saúde. Então, nós estamos trabalhando em promoção, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de recuperação, nós estamos falando de correção e reabilitação. Reabilitação é quando a pessoa não tem mais condição de ser o que ela era antes. Um amputado, por exemplo, uma pessoa que teve um derrame. Então, em cima dessa linha de processo de reabilitação, você vai tentar restabelecer o que puder, como a saúde mental, como a questão do equilíbrio energético. Então, 5 linhas de pensamento. Determinação e condição social dentro desses preceitos de saúde. Então, a nossa formação técnico-teórica lá do profissional é em cima da saúde. Certo? Então, essa linha nós temos que saber que nós estamos inseridos nesse meio. Se eu não souber a realidade social que está inserido, o meu interagente, ou o grupo de interagentes que a gente fala, né? Um grupo de idosos, onde a gente vai trabalhar, um grupo de tabagismo, onde a gente vai trabalhar, um alcoólicos anônimos, que tem um colega nosso que está fazendo um trabalho muito interessante do AA, da turma da manhã. Então, assim, eu preciso conhecer essa realidade para poder modificar. E isso é saúde. Aí, dentro dali, você vai trabalhar na prevenção, na recuperação, na reabilitação, na promoção, na correção, na reabilitação. Aí são escopos da saúde onde você vai trabalhar. Definimos o que é ser um profissional de saúde. Todos os profissionais de saúde têm essa formação. Então, não interessa se você é serviço social, se você é profissional de saúde, profissional de educação física, psicólogo, fisioterapeuta, médico, massoterapeuta, técnico em higiene bucal, se você é técnico em radiologia, independe, você é profissional da saúde, todos têm que ter essa linha de pensamento. Aí depois nós vamos para as técnicas. Como eu consigo fazer a saúde dentro de uma formação? Pela minha formação específica, que a gente chama de linhas de saber. No caso do massoterapeuta, é o quê? É a terapia manual. Então, é um profissional da área da saúde, terapeuta manual. O que é ser terapeuta manual? Mãos. É uma coisa meio óbvia. Então, nenhum massoterapeuta de formação, veja bem, nenhum massoterapeuta de formação tem outra ferramenta tecnológica que não seja as mãos. Então, nenhum da grade curricular que tenha outra ferramenta como pedras, argila, que tenha sementinhas, o que for, bambu, isso não é massoterapeuta de formação. Não quer dizer que ele não possa se capacitar, utilizar-se como técnicas complementares à sua prática do massoterapeuta. Não é isso. Eu digo de formação, está escrito lá no Catálogo Nacional de Cursos, lá do MEC. Não pode mudar isso. Então, isso é ser terapeuta manual. Utilizamos as mãos. Aí, consequentemente, óbvio, antebraço, cotovelo, mas que seja o toque, como a gente diz, sem que não haja outra ferramenta tecnológica.
Aí nós começamos a delinear algumas situações que são bem importantes dentro da massoterapia. Profissional da área da saúde, terapeuta manual. E dentro do escopo, dentro da esfera que existe, das multifaces, que a gente diz, da terapia manual, tais como Pilates, RPG, Easy Stretching, osteopatia, quiropraxia, certo? Todas as técnicas de mobilização neural, né? Então, todas essas técnicas, o massoterapeuta é específico em uma, que é a massagem. Então, nem nada que fuja da definição da massagem, o terapeuta manual, massoterapeuta, ele pode ter em sua formação básica outras técnicas que não seja a massagem. E aí nós entramos numa outra definição. O que é massagem? Certo? A massagem nada mais é do que mobilizações de tecidos moles. Ponto. Então, nós vamos trabalhar com tecidos moles, ou seja, mobilização e manipulação de tecidos moles. É isso. Não trabalhamos com parte dura, como a gente fala, né? Ossos e articulações com manipulações. Trabalhamos os líquidos sinoviais com as mobilizações na terapêutica. Isso é tranquilamente compreensível, mas é tecido mole. E aí eu fecho a definição. Isso tem que estar claro para nós desde o início. E dentro dessa massagem, profissional da área da saúde, terapeuta manual pela massagem, ela abre um leque. Que leque? Técnicas ocidentais e técnicas orientais. As técnicas ocidentais, nós sabemos, massagem relaxante, terapêutica, né? A massagem desportiva, certo? Outras técnicas, os alongamentos e tal. Das orientais, você tem shiatsu, você tem reflexologia, você tem tuiná, Shantala, né? Você tem Ayurveda, e vai indo. Mas elas são técnicas de massagem, são as técnicas, são o que a gente chama assim de linhas de ação que o massoterapeuta tem liberdade para determinar quais técnicas vão utilizar, isso a gente chama de conduta terapêutica, certo? E qual forma que ele vai poder utilizar. Ah, ele está com dor de cabeça. Ah, não, vou fazer 2 pontinhos aqui, passa a dor de cabeça do cara. Ah, não, vou fazer uma massagem relaxante para passar a dor de cabeça. Qual que é o certo? Os dois. Porque é uma conduta. Agora, o desenvolvimento da técnica é diferente. Eu não posso fazer uma massagem relaxante numa direção centrífuga, por exemplo. Eu não posso fazer uma técnica oriental contra o fluxo da energia. Aí nós vamos discutir. Mas a forma que você vai trabalhar a técnica, ela é de competência do profissional. Ninguém pode te questionar isso. Então, isso é interessante. Essas ferramentas. E aí nós vamos entrar nas linhas de ação do profissional da área da saúde. Aonde eu posso trabalhar? Aonde eu posso desenvolver as minhas ações de profissional da saúde? Onde tiver seres humanos. Como diz uma colega nossa, né? Até nos animaizinhos, né? A gente pode trabalhar. Eu disse, você tem que fazer um curso de auxiliar de veterinário para poder compreender, né, a dinâmica disso. Mas tirando essas questões mais particulares, o massoterapeuta é onde tem uma pessoa, independente de qual que seja, independente de qualquer situação, o profissional de massoterapeuta pode atuar. Como profissional da área da saúde, terapeuta manual pela massagem. A gente não pode fugir disso. Esta é a linha de ação que ela é significativa. Isso tem que ficar claro. Na verdade, não ficar claro. Na verdade, é a gente reestruturar essas nossas ideias e relembrar aquilo que a gente já vem estudando até agora, para ficar claro. Opa, eu sou isso. Para eu poder entender essa discussão de saúde do trabalhador que a gente vai discutir um pouquinho agora. Compreendido, colegas? Ou dúvidas? Compreendido. Compreendido. Tranquilo. Claro. Oi? Tudo bem? Tudo? Ótimo. Tudo certo, então? Tudo certo. Então, prosseguindo. Se a gente está claro
esse nosso pensamento do que é ser massoterapeuta, pontos, eu posso atuar onde tiver pessoas. Mas especificamente nessa nossa conversa que a gente está tendo agora, ela é específica em massagem laboral. Aí nós temos um problema. O que é massagem? Para nós é claro, não é? Né? Mobilizações e manipulações de tecidos moles pela terapia manual. É isso. E laboral? O que vocês compreendem por esse termo laboral? O que vocês compreendem? É massagem feita no local de trabalho? Não. Conceito. Um Mas vamos esquecer a trabalhador. massagem. Pensa só na palavra laboral. Laboratório. Quem me lembra laboratório? Tem Vem algo de ali. labor, né? Vem de labor, né? Não deixa de ser laboratório, né? Labuta, né? Lembra da labuta? O que significa? É essa a minha pergunta. Labuta seria trabalho, né? Trabalho, muito bom. Muito bom. Então, nós estamos falando de trabalho. Não vou entrar em detalhe agora nesse termo, que vai ser o nosso próximo encontro sobre a história da saúde do trabalhador, que vai entrar em definição de trabalho. Mas se você perceber bem, quando a gente fala de laboral, é tudo que aquilo que é relativo ao trabalho. Ponto. Né? É ardor, sofrimento. Tá. Nós vamos discutir isso aí semana que vem. Então, quando a gente fala de massagem laboral, nós estamos falando de quê? De área de atuação do profissional massoterapeuta. Não é isso? Então, se a gente está trabalhando com área de atuação do massoterapeuta, nós vamos trabalhar, desenvolver as nossas ações como profissional da área da saúde, aonde tiver trabalhador. Não é isso? Concorda ou não? Pense. Sim. Não é isso? Empresas, em Perfeito. Todos concordam? Sim. Perfeito. Agora me digam o porquê de fazer isso. Porque no trabalho a gente causa, às vezes, estresses, tensões, problemas psicológicos. O trabalho pode causar adoecimentos. minimizar os problemas, as dores, coisas assim no trabalho. Certo? É uma boa linha de pensamento. Aí eu pergunto, vou começar a usar alguns termos técnicos. Todas as atividades, a gente não vai falar mais de trabalho, tá? Nós chamamos de atividades ocupacionais, remuneradas. Né? A gente vai entrar bastante nessa discussão. Né? Então, essas atividades ocupacionais remuneradas, todas são iguais? Não, não são iguais. Algumas exigem mais a parte física, algumas exigem mais a parte do pensamento, o esforço físico, o esforço mental. Algumas exigem muito esforço físico, outras menos, ou algumas trabalham muito tempo sentado. Várias coisas diferentes, dependendo da ocupação. Perfeito. Cada ocupação causa uma... Como é que eu posso falar? Causa dor em locais diferentes. Tipo operador de caixa, repetir sempre o movimento dos braços, um açougueiro que fica em pé, as pernas. Perfeito. E como é que a gente vai saber qual que causa mais em uma determinada atividade ocupacional? Como é que você sabe disso?
O nível de... Esforço repetitivo. Todas as atividades ocupacionais envolvem esforço repetitivo? Não. Mas assim, estado de adoecimento pode, não necessariamente seria no esforço repetitivo. Uma pessoa que trabalha num ambiente de estresse, ela também entra num estado de doença, né? Sim. Tensão. Perfeito. O que mais? Vamos complicar um pouquinho. Todos os trabalhadores, vamos pensar, a linha de atuação é profissional da saúde, terapeuta manual pela massagem, no trabalho, vamos deixar assim por enquanto. Aí nosso foco é onde tiver trabalhador. Então, se é onde tem trabalhador, a massagem não é no trabalho. Não é isso. Já fazer no trabalhador. Sim. Ou não? O trabalhador. No trabalhador. Então, o próprio termo massagem laboral ele é equivocada, não é? Porque não é do trabalho. Não é e nunca foi. Ela é específica do trabalhador. Pela nossa formação, por ser profissional de saúde, o nosso foco é saúde. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso, nos agravos da saúde. Então, se ele é do trabalhador, eu preciso o quê? Conhecer, pelo princípio da saúde, da determinação e condição social, qual que é a realidade social dele dentro das atividades ocupacionais dele. Logo, eu preciso conhecer o que ele faz. Você não concorda? Sim. Se eu não souber o que ele faz, eu estou fazendo massagem laboral? Não. Não. Não está fazendo. Como é que eu conheço isso? Nós vamos construir isso juntos, para acharmos e determinarmos o que fazer. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Nós, profissionais da área da saúde, do conceito ampliado de saúde, terapeuta manual pela massagem, atuantes em uma área de ação que é a saúde do trabalhador, nada a ver com o trabalho, quer dizer, tem a ver, mas vamos tirar o trabalho da hora e vamos focar no trabalhador. Eu preciso conhecer aquela realidade social dele, dentro daquela atividade ocupacional, saber o que adoece, o que não adoece, quais são as principais queixas e as principais disfunções e agravos que ele tem. Eu preciso me fundamentar para isso. Né? Isso tem vários artigos científicos em todas as atividades ocupacionais que existem. Aí eu pergunto, eu vou executar sempre a mesma técnica? Não. Por quê? Porque vai trabalhar conforme o que ele exerce, né? Por exemplo, se ele trabalha na construção civil, Construção civil. então ele pode ter se machucado ou pode ter tensão pelo esforço. Eu vou trabalhar uma técnica que vai aliviar esse tipo de problema. Se ele trabalha num banco seria, né, muita tensão, muito estresse, eu vou trabalhar técnicas que vai ajudar de repente uma lesão por esforço repetitivo ou por tensão, né? Ter que planejar fazer o plano de atendimento conforme o que ele tem, o que ele sente, o que o trabalho causa. Certo. Aí eu vou pegar o gancho da Daniela. Se esse trabalhador da construção civil tem como queixa principal dor nas costas,
você vai montar um plano de ação para dor nas costas, não é isso? Certo. Aí ele sai do posto de trabalho e vem outra pessoa. E ela continua com dor nas costas. Então, na verdade, nós temos que observar não o trabalhador em si, mas a atividade ocupacional que ele desenvolve. E tentarmos, dentro da saúde, dentro do princípio da saúde, modificar que é a realidade e amenizar os riscos. Então, a massagem laboral, dita massagem laboral, ela não pode ser individualizada. Porque nós estamos falando de saúde do trabalhador. Não estamos falando de um trabalhador específico. Nós estamos falando de uma atividade ocupacional dos trabalhadores em si. Nós estamos falando de vigilância em saúde. Se eu pensar que cada trabalhador, vamos lá na empresa que eu trabalhei, trabalhei na Fiesc, tinham 700 pessoas, certo? Se cada pessoa chegasse ali e a gente montasse um plano, imagina quantos planos teria. Não é isso? Então, eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar no coletivo. Eu preciso saber o que essa pessoa faz. Se tiver mais pessoas que façam a mesma atividade, ela tem que estar no grupo. E aí, sim, montar um plano de ação para aquele grupo. Para isso, eu preciso conhecer a atividade econômica na qual esse trabalhador, que essa indústria, empresa, o que for, exerce atividade econômica, qual é o ramo dela. Segundo, qual é o grau de risco? Que cada atividade econômica tem um grau de risco, de 1 a 5. Certo? O que é o grau de risco? O grau de risco é, segundo a saúde e segurança do trabalhador, pode causar mais ou menos estado de adoecimento dos trabalhadores. Qual é o grau de risco? A gente não sabe. Por exemplo, trabalho em altura, alto grau de risco. Postos de combustíveis, alto grau de risco. Né? Nós vamos trabalhar no comércio, baixo grau de risco. Quem trabalha com alta tensão, né? Fios de alta tensão, alto grau de risco. A gente precisa compreender. Certo? A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso depois. Outra situação, preciso conhecer qual é a área e o setor, o que ele faz. Dentro de uma indústria fabril, por exemplo, de fabricação de tecidos, por exemplo, existem vários setores. Né? Eu preciso conhecer a cadeia produtiva toda. Desde quando entra, quando sai. Quais são os setores dessa empresa? Ou dessa atividade? Quantos empregadores, quantos empregados tem? Quantos trabalhadores tem? Quais são as suas atividades? Né? É isso que eu preciso conhecer. Então, se eu conhecer cada setor, saber qual é o que adoece mais essas pessoas para poder montar o plano. E aí eu vou montar não no plano individual. Ele tem que ser coletivo. Esse é o princípio. Então, o plano que eu executar para a cozinha, por exemplo, para os cozinheiros e os auxiliares de cozinha, e o pessoal da higienização, asseio e conservação, limpeza. É uma coisa. É um plano diferente do plano de ação que eu vou desenvolver para o administrativo, por exemplo, que ele trabalha essencialmente com uma atividade que é essencialmente técnico-administrativo. Né? São coisas diferentes. Eu não posso executar as mesmas coisas do mesmo jeito, não posso. Eu tenho que justificar por que eu estou fazendo isso. Isso é bem interessante. Por quê? Porque se eu conheço a realidade dessas pessoas, se eu sei o que está acontecendo, é mais fácil para eu, dentro do meu escopo de ação, trabalhar. Aí nós vamos cair num outro problema. O que é isso? Aonde eu vou executar essas atividades? Ela obrigatoriamente tem que ser no local de trabalho.
Se for fora do local de trabalho, ele não é mais massagem laboral. Ela passa a ser um atendimento individual, que pode inclusive ser a mesma técnica, mas o foco é diferente. Por quê? Porque o meu objetivo dentro da empresa, dentro de uma atividade econômica X e tal, nós vamos conversar sobre isso, é fazer com que a pessoa não adoeça. Nós vamos ver que não é bem assim. Mas o nosso foco é saúde, nosso foco é fazer com que a pessoa não adoeça. Modificar a realidade social e modificar o processo de organização de trabalho dela. Então, modificar tudo, como a gente diz. E não somente ir lá fazer a massagem, como a gente fala. Então, mas a gente vai conversar bem sobre isso. Então, um outro questionamento que a gente faz. Se a gente executa as técnicas diferentes para grupos de trabalhadores de um determinado setor, dentro de uma atividade econômica X, por experiência de vocês, é isso que acontece na realidade? Sim ou não? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, tudo que a gente construiu até agora, certo? Profissional da área da saúde, conhecer o ambiente de trabalho, determinar quais são as linhas de ação, as técnicas, a forma de trabalhar, o tempo e tal, para determinados setores dentro de uma atividade econômica. Esse é o princípio. Aí eu questiono vocês. É isso que acontece na realidade? Não. Por quê? Porque as coisas não saem, né? Como uma pessoa planeja, né? Às vezes planeja um horário, planeja um tempo, acaba acontecendo alguma coisa. Não sei. É bem controverso. Por exemplo, quem dos colegas aí trabalha com laboral? Trabalha dentro de uma empresa? Alguns colegas já desenvolvem essas ações? Eu não. Não? Nenhum dos colegas? Edion, uma dúvida. Oi. Nesse caso, então, você vai levar em conta o que a pessoa faz e não a queixa dela. Exatamente. Entendi. Perfeito. Não, eu trabalho sozinha numa clínica, então não tenho em quem aplicar e nem receber. Perdão, eu não entendi, Fabiana. Não, a minha pergunta era essa. Então, você não leva em consideração a queixa do interagente, só o trabalho dele mesmo. Perfeito. Essa é a linha de pensamento, né? Vocês lembram da Quick? Sim. Sim. Lembro quem não criou, né? Quem adaptou as técnicas para fazer uma massagem rápida? Como é que é o nome dele? Já volto. É aquele da... O Eu Já Volto não foi. Apple, né? Eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Eu não vou falar agora. Não lembram? Foi Eu não lembro, não. É Violette Blaze, uma coisa assim. Não é? David Palmer. Um americano, terapeuta natural, com formação na China. Por que ele criou ou elaborou, né, a Quick Massage com a cadeira de Quick? Qual que era o objetivo dele? Isso foi em 1985, é bem recente. Qual que era o objetivo? Era fazer uma massagem rápida no ambiente de trabalho, focada... É aquele para os trabalhadores da Apple? Exatamente. Que
que eles utilizavam muito os braços, né? E daí, então, a massagem foi focada no que os trabalhadores mais sentiam a dor. Ele não estava pensando em saúde do trabalhador já até então? Sim. Sim. Então, o protocolo que ele montou era específico para aquelas pessoas. Então, mais de 600 trabalhadores, né? Não era isso? Para tentar o quê? De amenizar o sofrimento, diminuir o absenteísmo, diminuir o ausentismo. Não era isso? Não era o foco? O que aconteceu? Uma reprodução ocidental da técnica. Isso foi difundido no mundo ocidental de uma forma que, é trabalho, é a sequência de Quick. Não é isso. Qualquer um pega uma cadeirinha, vai para dentro de uma empresa e executa a mesma sequência, independente do que a pessoa faz. E essa é a nossa realidade atual, quando você não tem um serviço de massoterapia dentro da empresa. Nós podemos citar empresas como a Tractebel, a Intelbras, a Oi, o Sesc, a Fiesc, desculpe. É isso que me lembra até agora. É isso que eu lembro. Né? Então, quando você pensa em grandes pessoas, grandes empresas ou pessoas, empregadores que têm uma visão em saúde do trabalhador, que é o que a gente vai discutir, ele investe em saúde. As pessoas pensam erroneamente que saúde e segurança é um gasto. Não é, e nunca foi. Ele é investimento. Há estudos da própria Fiesc aqui, do estado de Santa Catarina, que a cada R$1 investido em saúde e segurança, entre eles a massagem, é R$5 que não gasta e que retorna. Então, o sistema, no SESI, quando eu trabalhei no SESI, foi em 2013. Nós éramos 12, 13 profissionais terapeutas manuais pela massagem, onde nós sentamos e elaborávamos as linhas de ação, onde as áreas de atividade ocupacional eram feitas técnicas diferentes. Aí os trabalhadores pensavam, mas por que uma tem uma técnica X e outra não? Porque a gente explicava por quê. E fundamentava isso cientificamente, com artigos científicos e tal. Aí que se cria. Qual que é o grande problema da massoterapia? É os profissionais. Não é a profissão, é os profissionais. Em que sentido? No sentido de quê? De que os profissionais massoterapeutas, a maioria que estão no mercado, eles são reprodutores de técnicas, onde eles desenvolvem ações sempre da mesma forma, do mesmo jeito, em se tratando de massagem laboral, por desconhecimento da saúde e a segurança do trabalhador. Hoje a gente não fala mais do trabalho em si. Quem trabalha com saúde, a gente tem que trabalhar em saúde e segurança do trabalhador. Como é que eu consigo fazer isso? É isso que a gente vai construir. Como eu posso chegar lá e ter, dentro de uma visão empreendedora, como eu falo, dentro da minha linha de saber, contribuir para a saúde e a segurança do trabalhador. Logo, não trabalha sozinho. Existe uma equipe. Que equipe é essa? Essa é uma discussão para depois. O que eu quero de vocês? Eu preciso abrir a minha linha de pensamento, pensar que a massagem laboral, que eu não gosto muito desse termo, né? Mas vamos falar assim, que a massagem laboral é uma linha de ação, é uma área de trabalho do profissional massoterapeuta pouco explorado, e o que é pior, né? Ela é desvalorizada pelos outros profissionais que trabalham em saúde e segurança. Então, como engenheiro de segurança, médico de segurança, o enfermeiro de segurança, fisioterapeuta,
próprio profissional de educação física, que trabalha com a ginástica laboral, que é a mesma linha de raciocínio, né? Eles já estão bem mais na frente do que a própria massagem. Então, isso que eu quero de vocês. Começar, putz, é uma área de ação gigante, né? Nós vamos falar sobre artigos, nós vamos dar números para vocês, né? O último artigo que eu fiz foi de 2015, onde a gente analisou todos os estados de adoecimentos que existem do estado de Santa Catarina, qual é o ramo produtivo que mais adoece, e aí para fomentar linhas de pensamento e de vigilância em saúde. Então, o trabalho, a atividade ocupacional, ela está dentro das condições e determinação social. O trabalho faz parte dessa construção de saúde, que a gente diz. Agora, ele não pode adoecer, não pode criar uma situação de adoecimento. Como é que eu percebo isso? É isso que a gente vai discutir. E como o massoterapeuta intervém nisso? É isso que a gente vai discutir. Uma vez você fundamentando isso, tendo aberto a tua linha de ação, você monta um projeto com custos e etc., você consegue ter uma linha de ação significativa para você ofertar o seu saber, como a gente diz. Né? Eu cito o exemplo de uma colega, Claudinete, ela era operadora de telemarketing. Aí a gente desenvolveu a mesma situação que a gente está discutindo agora, onde ela percebeu, eu auxiliei ela a trabalhar nesse sentido, de que a saúde mental é o que mais afeta o operador de telemarketing. Ela montou uma atividade específica, fundamentada, de reflexologia de mão e pé, para que seja desenvolvido. Então, não faz tempo que eu não falo com ela, mas acho que uns 5, 6 anos. E ela estava trabalhando única e exclusivamente, que ela vendeu o projeto dela para as empresas de telemarketing, onde ela desenvolvia essas ações. Então, ela viu, por experiência própria, ela viu qual que é o estado de adoecimento, ela fundamentou teoricamente isso e abriu a formas de inserção no mercado de trabalho. Então, tem esse resultado significativo da técnica que ela utilizou para a saúde mental das pessoas. Diminuiu o número de afastamentos. Eu brinquei com ela. Tem que escrever isso e publicar num artigo. Né? Então, é isso que a gente quer. Não, massagem laboral é quick. Eu canso de ouvir isso. Né? Eu já nem discuto mais. Né? Quando uma pessoa chega para a gente e diz, não, massagem laboral é só botar uma cadeira de quick e fazer. Falo, não vamos nem começar a discutir, né? Compreensão, compreender a saúde do trabalhador como um todo e principalmente como atuar, que é a parte mais importante de tudo. Com fundamentação técnica, com fundamentação teórica significativa, com uma boa linha de pesquisa, com um bom projeto, como a gente diz, né? Isso que é bem significativo e importante. Compreendido, colegas? Sim. Sim. Professor, eu acabei de descobrir que eu tinha falado para você que a gente já tinha feito o laboral, e eu acabei de descobrir que a gente não fez laboral. Que a gente teve não tem nada a ver com o que você está falando. Nada a ver. Então, quer dizer que se não tivesse a pandemia e não tivesse esse curso complementar, a gente ia ter um laboral sem noção. Sim, mas em relação à parte administrativa lá na escola, do eixo temático, vocês desenvolveram, né? Sim, a princípio, sim. Não, tudo bem. Isso. Foi uma aula, não foi nem cobrado nada. Sim. Não, é o que eu conversei com a Michele, né? Eles já desenvolveram a competência do eixo? Sim. Então, para o currículo de vocês está desenvolvido, foi embora. Né? Agora, não, mas não está desenvolvido. Foi uma apurada. Como diz meu pai, né? Se o papel aceitou, tá valendo. Que era que é bem por aí. Né? Então, o nosso objetivo aqui é balançar vocês mesmo, entendeu? Putz, o que eu estou fazendo, né? O trabalhador chegou para mim na minha clínica. Acabei de pensar nisso. O que eu estou fazendo?
sei o que eu estou fazendo. O trabalhador chegou para mim com uma dor no cotovelo. Lá na minha clínica, vou trabalhar com ele assim, estou fazendo saúde do trabalhador. Não tá. Estou fazendo massagem laboral. Não tá. Porque você tem que estar inserido no meio. Você tem que conhecer aquela rede, você tem que entrar lá, que a gente chama de in loco. Você tem que ir lá fazer a pesquisa. Depois nós vamos conversar como é que vai ser feito isso dentro de uma equipe. Né? Então, exemplo, médico, engenheiro de segurança, técnico de segurança é tudo quase, né? Quando a gente diz. Né? Mas aí depois, claro, tem empresas menores, né? Então, tem uma série de situações, né? Que a gente tem que levar em consideração. É isso? É a massagem laboral, como a gente diz. Você tem que estar dentro e modificar aquela realidade social. Né? Esse é o pensamento. Para isso, a gente tem que estudar um pouquinho. A gente sempre fala isso. Né? A gente precisa estudar. Tanto é que, falando de eixo temático mesmo, tá? Quando a gente fala de eixo temático, a saúde coletiva e a massagem laboral, elas são sempre as últimas. Por quê? Porque eu vou construindo uma linha de pensamento. E aí, quando eu chego na saúde coletiva aí, na massagem laboral, eu desconstruo isso. Mas eu sei aonde eu estou e o que eu vou fazer. Isso é importante. É essa linha de pensamento que a gente tem que ter. Outro ponto importante da massagem laboral é o local. Né? Vai ter um local específico para eu fazer? Não vai ter? Vai ser no ambiente de trabalho dele? O que a literatura fala quando te fala disso? Né? A massagem tem 2 artigos. Acho que mandei 2 ou 3 artigos para vocês de massagem. Tá? Como é que é feito? No local de trabalho? Perfeito. Quebra ali, ciclo. Nós vamos falar depois de pausa, micropausa, quando falar de ergonomia. Então, isso você tem que compreender a linha de pensamento. Né? Então, o raciocínio lógico, né? De pensar em saúde do trabalhador, que é interessante. Mas vamos construir juntos, né? Eu acho que esse é o princípio. Né? Compreendido? Sim. Isso está tudo lá nas coisas que... Essa primeira parte de discussão, assim, a gente já viu isso aí lá em fundamentos, né? Então, definição e tal, né? Tem lá nos artigozinhos lá. Se alguém tiver dúvidas, que tiver alguma situação que está difícil de compreender, pode falar comigo que a gente orienta. Bom, para isso, nesse primeiro dia, a gente vai pensar o seguinte. Se era uma massagem laboral no local de trabalho para um grupo específico de trabalhadores de uma atividade ocupacional, eu preciso compreender qual é a atividade econômica, qual é o grau de risco, setor e tal. Perfeito. Tempo. Carga horária de trabalho de um trabalhador não pode passar de 44 horas. Agora, com o trabalho intermitente, né? Precarização do trabalho. Mas tudo bem. Vamos pensar na legislação de 44 horas semanais. Perfeito. 8 horas por dia, mais ou menos, uma média, podendo ir até 10 horas por dia. Não podendo passar de 10 horas por dia. Isso é uma legislação trabalhista, né? Nós vamos discutir depois, quando falar de Ministério do Trabalho. Ele precisa produzir, né? A questão das relações de trabalho, né? Vamos conversar depois sobre isso. Precisa produzir. Então, se você afastar ele de 1 hora, vai dar problema. Nenhum empregador vai aceitar você lá dentro. Né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 5 minutos, 10 minutos, pontos de acupuntura, de acupontos para trabalhar, não sei, estou imaginando. Técnica só de alongamentos, 5 minutos, 3 vezes por semana, é mais eficiente? Não sei. Eu preciso tudo pensar dessas formas, de uma forma que não cause prejuízo, como a gente fala, para o empregador e para o empregado, isto é, para quem emprega e para quem trabalha. Olha como é difícil você trabalhar com laboral. Bem complexo. Em que sentido? Em que sentido que eu tenho que montar planos que eu tire a pessoa, ou no mesmo local de trabalho, ela vai interromper o que ela está fazendo. Olha só.
Pensa um técnico administrativo que faz com planilhas. Ali a planilha chegando, e daqui a pouco você chega, ó, massagem. Como é que é? Calcular as horas, como fazer, dias da semana. Eu tenho que começar a pensar nisso. E outra situação importante, vai aumentar a produtividade, vai diminuir o absenteísmo, ele vai diminuir o número de faltas, vai diminuir o número de afastamentos do trabalho. Isso tudo está na literatura. Certo? Agora, a que custo isso? Né? O que vai bancar aqueles 15 minutos que ele ficar ali contigo? Ele vai compensar depois? Não é? Não, mas nós estamos falando de saúde do trabalhador. Tem que estar incluso nas horas de trabalho dele. Olha aqui, eu tenho que fundamentar isso. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Um setor, como, por exemplo, cozinha, eles começam a trabalhar, sei lá, pega ali uma empresa, sei lá, começa a trabalhar às 6, 8 da manhã, um grupo, e vão terminar lá pelas 3 da tarde, no almoço. Pega café, almoço, sei lá. Não pode tirar todos do local de trabalho. Quem vai ser primeiro? O auxiliar de cozinha, ou o cozinheiro, ou o pessoal de serviços gerais. Tem no mínimo 3 atividades ocupacionais diferentes dentro do mesmo setor. O auxiliar de cozinha, o cozinheiro e o pessoal da higienização, a e conservação, da limpeza. Eu preciso conhecer. O que esses caras fazem? Quantas vezes ele corta? Né? Fazer um levantamento do QVT, que a gente chama, que é qualidade de vida no trabalho. É um questionário simples. Gente, bem fácil de fazer. 5 minutinhos ele preenche ali, 10 trabalhadores, você já consegue saber o que está adoecendo mais eles, e aí montar teu plano. Olha que interessante, né? Confrontar com a literatura, o que a literatura fala. Então, eu preciso pensar. Vou tirar todos os trabalhadores do mesmo tempo. Não posso. Um de cada vez, um em cada dia. Certo? Qual é o dia que eles trabalham mais? Como assim? Qual os dias que eles produzem mais? Tem um dia. Segunda-feira é pior, terça é pior. Segunda-feira normalmente é mais tranquilo, pessoal, mais relax. Veio do final de semana, sexta-feira é mais estressante. Que trabalha com estresse psicossocial, que a gente fala, né? Saúde mental. Qual é o horário melhor de trabalhar? Manhã ou tarde? O que a literatura fala? Certo? O que ele produz mais depois do almoço diminui significativamente. Por quê? Porque é a hora do repouso. Final do dia é mais estressante. Então, eu preciso conhecer isso. Então, essa é a linha de pensamento. Eu não quero trabalhar com massagem laboral. Perfeito. Cada um tem a sua linha de ação, cada um pensa de uma forma. A gente tem que respeitar isso. Agora, é uma área que é muito importante e significativo no que sentido de área de atuação do massoterapeuta pouco explorado pelos massoterapeutas. Né? Então, alguns setores, né, de saúde e segurança que tem fisioterapeuta, o médico do trabalho mais voltado para a questão holística, vamos colocar a massoterapia aí. Aí o massoterapeuta veio para ser técnico mesmo, para executar uma determinada sequência que foi elaborada por um outro profissional. Isso é inadmissível. Né? Ou o massoterapeuta pegar uma cadeirinha de quick, chegar lá, eu quero fazer a massagem desse trabalhador aí, tranquilo e tal. Beleza, tá. Mas qual é o custo disso, né? Já pensou o custo disso? Tem que pensar. Por isso que a gente tem empreendedorismo, né? Para quê? Para calcular custos. Essa é a linha de ação. É isso que eu quero de vocês. Vamos pensar, vamos mexer. Vamos sair do nosso quadradinho ali, como a gente diz, né? Vamos para frente. O massoterapeuta tem que ir. Se a gente ficar parado, né? Vai vir o outro por cima e vai passando, e vai indo. E a massoterapia está crescendo muito rápido. E a gente precisa compreender essa linha de ação para poder ter um profissionalismo, esse é o termo correto, profissionalismo de reconhecimento dos pares, como a gente diz, né? Dos outros profissionais da saúde. Então, não existe especialização massoterapêutica. Né? Não existe. Aí as outras profissões existe especialização em saúde do trabalhador, especialização em medicina do trabalho. Então, veja, é uma área que ainda vai crescer bastante. Então, esse é o pensamento de vocês. Vamos se mexer, como a gente fala.
Certo? Compreendido? Certo. Não estão assustados, né? Não. Que bom, porque agora vão ficar. Olha só. Nós temos encontros hoje, 10, né? Dia 17, dia 24, dia 1º de outubro, dia 8, dia 15 provavelmente não vai ter, né? Porque é o dia do professor. Aí, dia 22, dia 29. Então, nós vamos ter encontros às 19 horas, nesses dias. Eu encaminhei para vocês o cronograma ali, só que eu acho que eu não botei as datas. Mas é só pensar quinta-feira e pula do dia 15. E ali vai ter o tema. Nós vamos começar com a história da saúde do trabalhador, do médico do trabalho até a saúde do trabalhador, propriamente dita. Aí depois nós vamos ter outras linhas de raciocínio, outras linhas de pensamento, uma política nacional, como as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Nós vamos trabalhar com a parte da riscos e agravos da saúde do trabalhador, poder identificar isso, poder montar a nossa plano de ação. E aí, um bate-papo, uma conversa, né? Os artigos científicos, basicamente, eles falam em linhas gerais a mesma coisa, né? Uma coisa diferente e tal, mas a linha de pensamento é sempre a mesma de saúde do trabalhador, como a gente fala. A gente precisa compreender bem isso, para poder ter as nossas linhas de raciocínio. E lá no dia 29, dia 22, mas provavelmente seja dia 29, vocês vão ter que apresentar o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é o que a gente chama de projeto, né, de atuação do massoterapeuta em saúde do trabalhador. Para isso, a gente já tem que começar a pensar agora, senão não vai dar tempo. O trabalho pode ser individual, o trabalho pode ser em dupla, trio. Gente, mais do que 3 é multidão. Fica ruim de conseguir construir as ideias, tá? Então, duplas, mas fiquem à vontade, tá? E aí, de que vai constar esse trabalho? É o projeto de vocês que vocês vão apresentar para uma determinada empresa que vocês querem trabalhar com saúde e segurança do trabalhador. Nós vamos construir tudo isso. Vamos, para quem eu mostro isso, né? Aí nós vamos dizer, não, você mostra para aqui, vai para lá, CIPA, SESMIT, nós vamos conversar sobre isso. Uma fundamentação teórico-científica. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, vocês já vão pensando, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Qual é a atividade econômica que eu gostaria de trabalhar? Ou desenvolver um projeto. Você não precisa trabalhar, você pode só desenvolver o projeto e outra pessoa desenvolver as atividades. Qual é a atividade econômica que eu gostaria ou que eu tenho afinidade, etc. Construção civil, agroindústria, comércio, supermercados. Escolha uma atividade econômica que você gostaria. Segundo, qual é o grau de risco dessa atividade econômica? Né? Grau de risco 1, 2, 3, 4, 5, certo? Qual que é o grau de risco dela? É alto, é baixo? E tal. Esse é um ponto interessante. Observe qual que é, dentro dessa atividade econômica, dentro desse grau de risco, qual é o setor que você quer desenvolver. Por exemplo, supermercados. Perfeito. Vou trabalhar com supermercados, que eu acho interessante no mercadinho lá perto de casa. Vou montar o projeto, pensando nisso. Eu tenho que pensar o seguinte, qual é o grau de risco? Grau de risco 2, grau de risco 3, eu não lembro direito. Tá. Grau de risco relativamente baixo, mas existe. Qual é a área do setor? Bom, eu preciso saber qual é o setor. Eu vou lá pesquisar. Quantos setores tem na rede de supermercado? Vamos lá. Recepção, tem segurança, tem pessoal de segurança, isso, aquilo. Bom, vou pegar açougue. Pum, foca lá. Dentro dessa área de açougue, dentro da área de açougue, eu preciso saber quais são as atividades que
que esses trabalhadores desenvolvem. Por exemplo, lá tem 10 trabalhadores. Perfeito. Todos fazem a mesma coisa. Ou um faz mais isso, o outro faz mais. Preciso saber, conhecer aquela realidade. Então, pegar aqueles 10, todos fazem a mesma coisa. O que é isso? Trabalha com serra-fita, trabalha com faca, trabalha com... Desenvolve. E aí? Perfeito, até aí tá certinho. E aí? Se eu trabalho em açougue, qual que é a maior queixa que existe dentro dessa área? Como é que eu sei disso? Artigos científicos. Vocês vão pesquisar lá no Google Acadêmico o que mais adoece os açougueiros. Tudo, pum, aparece lá. Sem dúvida nenhuma, é lesão por esforço repetitivo, ombro, coluna. Açougue já não vale mais, viu? Então, eu tenho que montar o quê? A elaboração de um plano de ação que amenize o que mais adoece esses trabalhadores. Se eu sei que é no açougue que eu vou trabalhar, se eu sei que o que mais adoece é lesões de ombro e coluna, eu tenho que montar um plano de ação para amenizar esses riscos, iguais para todos. Eu não posso mudar. Então, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, só alongamento com eles, tá? Tudo bem? Uma conduta de vocês. Mas vai ter uma efetividade, vai ter uma resolubilidade, desculpa, significativa. Isso aí é um projeto. Certo? Como eu monto isso? Como é que eu consigo montar isso? Tema. Bota lá, tema. A massoterapia na promoção de saúde dos profissionais que trabalham com açougue, sei lá. Tema. Qual que é a tua justificativa? O que você vai justificar isso? Dentro da massoterapia. Né? Aí você tem que ser plausível e tem que ser coerente também. O segundo, pode citar autor, não há necessidade de citar autor, né? Mas isso que acontece que dos açougueiros, 80% tem lesão de ombro. Certo? Só isso já justificaria. De cada 10 pessoas que trabalham açougue, 8 adoecem com problema de ombro. É um exemplo. Sei lá. Essa já é uma justificativa. Qual que é meus objetivos? Tem que estar bem claro. Não precisa montar textão, não. Qual é o objetivo? Diminuir o número de afastamento. Minimizar objetivo. Pode ser um, pode ser vários. Precisa que sabe. Mas tem que ter um objetivo bem claro. Certo? Quais são as tuas estratégias para você conseguir ter objetivo? O que é isso? O que você vai fazer para você conseguir? Vai ser no local de trabalho? Você vai conseguir entrar numa câmara fria de 10 graus? Você não pode entrar lá, ele vai ter que sair. Então, esse trabalho vai ser feito o quê? Na hora de descanso dele? Ele vai sair 15 minutos antes para fazer a massagem ou 15 minutos? Não sei, vocês têm que pensar. Para isso, você tem que conhecer a atividade econômica. Então, veja a complexidade que é onde você vai ter que estar. Essas são as suas estratégias. Que nós podemos falar com metodologia mesmo, com os seus métodos, o que você vai fazer. Né? Um cronograma rápido, eu vou fazer 2, 3 meses e depois vou reavaliar. Vou reavaliar como isso? Posso utilizar uma qualidade de vida do trabalho, um questionário, para ver se ele está se sentindo melhor ou não. Posso utilizar um grau de estresse percebido, que é uma linha de pensamento. Posso usar a escala de Eva para eles. Não sei, mas você tem que avaliar para ver se você teve resultado. Não, eu vou avaliar se o número de atendimentos médicos daquele setor diminuiu. Perfeito. Aí você tem que ter acesso ao SESMIT lá. Então, como eu vou fazer isso nesse meu cronograma? Como é que eu vou instalar isso? E o último, que é a parte mais legal, é os custos. Quanto isso custa?
Quem é que vai arcar com isso? Será realizada uma sessão semanal de 15 minutos de reflexologia manual, né? Certo? No ombro deles lá. Perfeito. Quanto é que custa isso? Vamos botar nos valores. Vou usar óleo, vou usar creme, vou me deslocar, babá. Quantas vezes por semana? Qual vai ser a minha carga horária disponível para isso? Então, a gente tem que pensar. E é em cima disso que a gente vai ter que trabalhar. Esse é o trabalho de vocês. No final, depois da construção, claro, eu vou ajudar, auxiliar, se vocês quiserem. Em que sentido? Que você pega esse teu projeto e chega para o empregador e diz, olha, vamos fazer isso? Você vai chegar lá pro presidente, ou vice-presidente da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, lá do supermercado Bistec, que ele é bem legal, que eu conhecer, e vai chegar e entregar na mão dele e vai dizer, olha, cara, põe isso aqui para votar na CIPA, vai ser legal. Votou na CIPA, vira lei. Nós vamos prender esses planos e essas estratégias de como trabalhar. Apresenta para o SESMIT, para o dono da empresa, não sei. Mas ele é uma empresa pequenininha, são só 4, mas os 4 estão adoecendo. Então, a gente tem que começar a pensar como é que eu posso atuar e de que forma. Isso é saúde do trabalhador. Aí você modifica aquela realidade, você monta planos de ação específicos. Agora, você imagina, quem trabalha na construção civil, a construção civil, ela muda todo dia. Hoje ela está de um jeito, amanhã está de outro, porque ela tem construção, né? Onde você vai ter vários setores ali. Né? Carpintaria, do pessoal da serralharia, você vai dar armação, que eles chamam, né? Então você vai ter vários tipos de situação. Aonde você vai ter que ter vários tipos de pensamento. Agora, se você pensar em atendente de loja, por exemplo, um atendente, já modifica a realidade. Essencialmente em pé e tempo inteiro, pum. Então, tanto é que em Florianópolis, né, o que mais adoece é o comércio, né, junto com os bancários. Então, essa linha de pensamento a gente tem que ter, né, e poder reavaliar e saber se a gente teve uma boa resolubilidade no nosso plano de ação. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar desde então. Compreendido? Sim, né? Sim. Temos 2 meses, né? Oi? Eu já pensei em 1000 ideias com esse tema aí. Uma só, Diana, por favor. Não, eu sou muito indecisa. Vou apresentar 2. Eu vou dar. Mas é para quando que é para apresentar? A princípio, dia 29. Desse mês? Oi? Dia 29 de outubro. Ah, tá. Não te assusta. Por enquanto. Mas não, é bem tranquilo, tá? A apresentação do trabalho. E aí depois tem que entregar por escrito, tá? Por quê? Porque vai ser esse trabalho entregue é que vai caracterizar a certificação de vocês. Eu preciso ter um documento que comprove que vocês desenvolveram. Certo? E aí, claro, à medida que a gente vai discutindo nos outros encontros, aí nós vamos ter são 7, mais 5, mais 4. Nesses 4 a gente vai discutir bem a saúde do trabalhador, vai clareando bastante a ideia de vocês. Mas é importante dizer, eu trabalho no local, numa clínica de massoterapia, clínica de estética, que todo mundo está com dor no ombro. Peraí, por que eu não posso desenvolver um trabalho ali dentro da própria clínica da estética? Você se entende? Eu pensei isso hoje. Essa aí já não vale, Diana. Você já não vale. Não, mas é porque a minha amiga do trabalho, ela tava com muito dor no pescoço, que a gente fica lá no computador, né? E daí ela tava com muito dor no pescoço. E ela foi pro hospital e teve que botar uma tala, assim, daí ela mandou foto. Ela perdeu o dia inteiro de trabalho, porque ela tava com dor no pescoço. Perfeito.
Então, nós podemos fundamentar e saber por que disso. Ela é pontual nela ou é o processo de trabalho que adoeceu ela? Sei. Aí nós vamos pensar, qual é... Eu estou chutando, tá, Diana? Por favor, é bem aleatório. No caso dela com uma cervicalgia, digamos que ela é telefonista, certo? Estresse, angústia, ansiedade, sobrecarga, meta. Trabalha na cobrança, pensa. Putz! É o pior, lá dentro do escritório é pior do que o cancelamento da menina do cancelamento, é a cobrança. O pessoal é foda. Imagina. Então, imagina, você começa a pensar, e vamos, toda uma ideia. Você já começa a pensar sobre isso, e nós vamos buscar fundamentação teórica acima disso aí, para que você monte, imagina, você tem um ambiente de trabalho. Agora, imagina você pegar isso aí, replicar com outros colegas em todas essas atividades que desenvolvem essa tua linha de atividade econômica, que supõe que não seja única. Então, veja bem, te amplia o horário. É isso. Ô, Cledion, eu tava ouvindo, agora eu parei de dirigir, já estou na sala de estudo, agora eu consigo participar da aula ativamente, né? Mas eu estava, o tempo todo que eu estava dirigindo e resolvendo as minhas coisas, eu estava ouvindo e com muita atenção, assim, no que a turma estava falando e no que tu vinha falando, tirando as vezes que caiu a minha conexão, que acontece, né? Mas eu achei muito bom porque eu consegui resolver minhas coisas enquanto eu estava prestando atenção na aula e foi bom, por um lado. Embora naquela hora eu fiquei meio preocupada porque eu resolvi abrir o microfone só para dizer eu tô aqui. Sim. Mas de qualquer forma eu queria deixar um registro de algumas questões que foram comentadas, mas a primeira delas é que em relação a esse trabalho, eu já tinha até comentado, acho que com algumas pessoas da turma, eu já vim, acho que até com a Michelle, porque eu já era para ter falado contigo há muito tempo sobre saúde do trabalhador, porque eu quero que o meu TCC do meu projeto integrador seja sobre saúde do trabalhador, porque eu já trabalhava, né? Porque por causa da pandemia a clínica de fisioterapia rescindiu o contrato com todos os massoterapeutas, mas eu já vinha trabalhando já há um ano na Caixa Econômica, né? Com o Quick. E eu já vinha, tipo, percebendo uma série de questões que tu comentasse hoje, que, tipo, para mim foi muito... Parece que as coisas que tu falou, tipo, eu já tinha visto e que foi só encaixando na teoria o que eu já vinha tendo na prática, assim. Então, para mim foi bem engrandecedor nesse sentido, assim. Ampliou bastante a visão, assim, porque eu acho que desde o começo... Por exemplo, eu não sei quem que falou, porque eu também não estava prestando atenção nos alunos, mas alguém falou assim, a gente não teve, né? Massagem laboral. Eu acho que em muitos momentos a gente perdia, e agora com a pandemia a gente passou a valorizar os professores e a aula de outra forma, porque em muitos momentos a gente perdia muito tempo batendo boca sobre a sala de aula como que ela estava, e não sei o que, como que não sei o que. Então, tipo, isso dificulta também a vida do professor de ele andar para frente. Então, assim, eu não estou defendendo o Renato, não estou defendendo dizendo que um ou outro, mas eu acho que muita coisa da desportiva e da laboral acabou sendo falha, porque a gente foi no momento de transição de semestre, de escola e de mudança de sala de aula e não sei o que, isso tudo prejudicou. Acho que ninguém tem culpa, acho que todo mundo é responsável por tudo que aconteceu, mas de qualquer forma eu só queria registrar isso porque foi um dos momentos que eu ouvi da aula, e a outra que eu queria saber se eu posso, a partir desse trabalho que a gente vai apresentar para esse curso em específico, essa certificação, porque eu tô com algumas ideias, tá, Cleidion, que eu já vinha tendo, eu já tinha anotado, eu já tinha, tipo, e para mim, quando eu vi ali que ia ter esse curso, eu tava com uma série de questões familiares bem atravancando a minha vida, assim, eu falei, não, esse eu quero fazer porque eu quero que seja o meu TCC sobre esse assunto, né? Uhum. E como eu fiz o curso não,
a disciplina de PICS, né? E eu fiz sobre medicina antroposófica. A minha ideia era costurar uma coisa da outra. Então, tipo, pegar a medicina antroposófica e a partir da visão do trabalhador, porque eu acho que falta um pouco esse olhar global que a medicina antroposófica traz. É isso, a gente precisa disso, né? Pensar linhas de ação, sair desse mesma coisa do mesmo jeito. Então, fundamentar isso. Quando você pensa assim, eu já tenho até algumas coisas, tipo, meio que eu já anotada, rascunhada e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, até que ponto eu posso usar esse projeto desse curso de agora para, tipo, me fundamentar e, de repente, ampliar ele para o projeto integrador do curso final, entendeu? Deve fazer isso. Entendi? Deve. Pode deixar dele pronto já. Você entendeu? Porque essa era a minha ideia, assim, porque eu não comecei a escrever o TCC antes por falta de tempo mesmo na minha vida pessoal, porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo e eu falei, cara, eu não vou ter tempo nem cabeça para escrever. Mas senão eu já teria começado. Mas eu acho que tudo acontece, tudo tem um propósito e um tempo muito certo, né? Porque eu acho que aconteceu justamente no momento onde eu agora posso me dedicar. Minha avó saiu do hospital na semana passada e eu posso me dedicar mais. E aí o tema é justamente um tema que eu queria trabalhar, assim, que eu já dei uma rascunhada em alguns outros trabalhos. E aí eu queria ver contigo, assim, a possibilidade de eu usar ele mesmo como fundamentação para o projeto integrador. Como eu falei, não só pode, como deve. Então, se vocês utilizarem como o projeto integrador, o TCC, o que for, o projeto final, né? Trabalho final do curso, a gente não vai exigir nada demais. Mas aí lá para ele, aí tem que ter uma fundamentação e tal. Se vocês quiserem, a gente eu acho que a 304 já encaminhei o pré-projeto, o escopo do pré-projeto, né? Eu encaminho de novo para as duas turmas. Vocês já vão montando de acordo com aquilo ali. No final, vocês entregam como trabalho de conclusão de curso, tranquilamente. Tem pessoas que não vão querer, óbvio, né? Mas tem pessoas que se querem, fiquem à vontade. Sim. Na verdade, o meu vai fechar, assim, com chave de ouro, porque daí como eu tenho a prática, assim, eu tô sem praticar 6 meses por conta da pandemia, né? Mas eu já tenho 1 ano de trabalho dentro da área e eu já venho, tipo, questionando várias coisas em relação à saúde do trabalhador e eu acho que era exatamente isso que faltava, a parte mais teórica, sabe? Para me dar mais embasamento, justamente porque a minha ideia, Cleidion, é justamente isso que tu falou no final ali, de falar com o cara da empresa XYZ e vender o projeto para ganhar dinheiro. Porque, assim, é uma coisa que eu tenho um pouco de... eu tenho um pouco de birra, um pouco com algumas pessoas. Eu faço isso por amor. Cara, eu sou formada em artes cênicas e o que eu mais ouvi na minha vida inteira acadêmica era que, tipo, que eu faço isso por amor e, tipo, como é que a gente ganha dinheiro com amor? Sim. Desculpa, eu preciso encher minha barriga de alguma... Então, eu acho que tem um pouco isso, assim. Então, eu quero transformar o meu tempo de trabalho, de estudo, em algo que eu possa produzir e futuramente ganhar dinheiro. Esse é o objetivo, que é fazer essas coisas, você tem que otimizar teu tempo para situações que desenvolva o teu crescimento profissional, de inserção no mercado. Sim. É isso que a gente precisa. A gente tem que parar de ficar fazendo massagem, não, calma. Vamos agora nós precisamos se inserir no mercado. E essa é uma porta importante, né? Então, o objetivo de vocês fazerem esse trabalho, essa atividade, né? É isso. É que vocês, legal, interessante, achei interessante. Eu vou para aquela área, vou para cá. E a gente vai auxiliar vocês no que for preciso. Para isso, a gente vai discutir nos próximos 4, 5 encontros a construção do pensamento de vocês em saúde do trabalhador. Esse é o objetivo, tá? De ampliar o horário. Mas para isso, eu preciso dar o pontapé inicial desse trabalho, que diz, legal, interessante e tal. Vocês já vão começando a pensar sobre isso. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Tenho. O trabalho vai ser somente por escrito ou ele vai ser apresentado e vai ter que ser entregue por escrito, né?
Ele tem que ser por escrito, Diana, porque eu preciso ter uma comprovação física, né? Manda por e-mail, né? De que eu preciso ter alguma coisa. Mas daí a gente vai apresentar só para nossa turma aqui, né? Só para a turma de vocês, Tá. É para a turma de vocês. Não precisa fazer showzinho, nada. Pode ser conversando mesmo. Tal. Pode ser individual e dupla, trio. Trio já é um pouquinho mais complicado, né? Eu sempre digo isso. O meu objetivo é que quanto mais pessoas fizerem produções diferentes, melhor. Pô, a Diana pensa em fazer numa área X, né? O Geraldo noutra, a Daniela noutra. Pô, aí a Daniela pensa, pô, eu nem pensei que a Joana tinha pensado nisso. Legal. Gruda nela, pega o projeto, leva para o seu trabalho. Então, é isso. A gente precisa pensar, né? Pensar. E essa apresentação que a gente vai fazer vai ser antes ou depois de apresentar o projeto para o lugar onde a gente gostaria? Não entendi. Porque esse projeto que a gente vai fazer, a gente vai apresentar para um local, né? Vai apresentar para algum lugar. Não. Ou não? Não. Ah. Se você quiser. Se você quiser, que na minha opinião deve fazer isso, né? É o produto que você criou, veja bem. É você que criou. Deve modificar aquela... Da saúde coletiva. Deve ir lá e modificar aquela realidade. Se você identificou que existe agravos da saúde do trabalhador, se você conseguiu identificar, se você montou um projeto legal, deve botar em prática. Essa é a minha linha de pensamento. E eu quero isso de vocês. Tem colegas que não, vou fazer aqui porque é legal, mas eu não quero trabalhar nessa área. Tudo bem, cada um. Todas as pessoas são livres para isso. E o meu foco é esse. Se você quiser desenvolver, desenvolve, sem problema nenhum. Mas o objetivo maior é... Eu vou desenvolver uns 4 já. Oi? Eu vou desenvolver os 4 para ver qual que vai dar certo. Melhor. Aí vende para os colegas. Aí, galera, tô vendendo trabalho, tá? Pronto, brincadeira. Eu vendo só ideia. Então, a princípio, é isso, tá? Mas a gente vai estar sempre conversando. Então, quem tiver uma ideia, eu tive uma ideia, manda o WhatsApp, manda e-mail, certo? E vamos conversando. Não precisa esperar quinta-feira. Não, o ideal não. É dinâmico. A gente precisa... Eu tenho uma ideia tal, coisa, o que tu acha? Bom, aí a gente faz uma pesquisa assim e vou dizer, Diana, isso aqui, essa situação aqui não vai dar certo. Por isso. Diana, essa tua ideia é muito boa, porque não existe nada nessa área. Então quanto mais inédito for, melhor. Né? Um olhar mais específico. Né? Então, isso é bem importante. Compreendido, colegas? Sim. Certo. Estou à disposição de vocês. Sim. Então, precisa... lembrando, sistema WhatsApp tem... é só à tarde que é complicado, porque à tarde eu vou para o posto de saúde e, dependendo do posto de saúde, o sinal não pega direito. Mas de manhã eu estou quase sempre em casa. Então, de manhã é melhor falar comigo. Tá? E à noite, né? E daí manda ideias e tal, a gente vai conversando. O objetivo é que a massoterapia cresça, né? Aí, quero fazer sozinho, quero fazer... Tá. O que tu acha? Vocês vão conversando entre vocês ali. E para que o projeto seja bem legal no final. Né? Essa ideia. Certo? Uma pergunta. Tem alguma dica para a gente já ir pensando assim, tipo, o que seria um contra para escolher o tema, assim, tipo, eu pensei em alguns aqui que eu imagino, mas que eu já poderia estar excluindo alguns em base em alguma coisa, tipo, algum contra disso. Não é uma ideia legal para tenho várias, mas não vou dar nenhum. Eu quero que vocês pensem. Eu não esperaria outra resposta do Cleidion se não fosse essa. Então, eu quero que vocês pensem. Eu quero fazer sobre... vamos lá. Sei lá. Operador de... Eu quero fazer de creche. Ensino infantil. Perfeito. Aí a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Qual é a população que é atingida? Né? Qual dela, com qual
a outra pergunta que eu vou fazer, qual é a principal agravio que se tem em estado de adoecimento desses trabalhadores? Tu sabe? Sei. Beleza. O quê? Isso. Ponto. E a partir daí nós vamos construindo. Mas eu preciso que... Por isso que eu digo, tem que ser livre mesmo, que você tem que dizer, pô, eu acho bem legal trabalhar com arquitetos. Perfeito. Qual é a linha de ação? É pensar, você tem que pensar. Aí você me manda, conversa, manda sinal de fumaça, o que for, aí a gente vai conversando. Certo? Ô, Cleidion, eu tenho uma última dúvida, pelo menos em relação a mim. Aqueles materiais que tu mandasse, que a Michelle mandou pra gente, tem algum material que tu queira que seja lido para a próxima aula, já em específico, assim? Não, assim, o que fala de saúde, começa a ler o que fala de saúde do trabalhador. Tem 2 artigos que falam de saúde do trabalhador. Ele vai contar toda a história ali. É isso que a gente vai começar a construir. Porque, como eu falei antes, na verdade, quase todos eles falam... Tem uma coisa que é mais específica, né? Agravos, NRs e tal. Mas eles são mais para fundamentar vocês, né? Uhum. Aí ali eu mandei o que vai ser discutido cada dia, mais ou menos, né? Aí disse, ali tá legal, assim... Vamos pensando. Né? Mas o principal é... Não, é porque é que quando no clipe que veio eu recebi por e-mail, né? O clipe. Eu só olhei por cima, assim, os títulos e não abri os links. Mas é que eu não vi se tava, tipo, tá, esse aqui é para tal dia, esse aqui. Aí hoje eu perguntei para a Michelle, Michelle, sabe me dizer, tipo, qual que é para hoje ou o que é para... Porque eu só queria ter tempo para preparar isso antes da aula, né? Dá uma lida, né? Eu sempre digo isso, né? Dá uma lidinha. Se você pegar qualquer um daqueles artigos, tirando os demais específicos da massagem, tira os da massagem, pega o específico da vigilância em saúde do trabalhador, a história da saúde do trabalhador, as discussões, que tem uns 2, 3 ali, eles vão falar basicamente a mesma coisa. Basicamente. Tá, né? Entendi. Então, você dá uma lidinha num, seja, opa, é por aqui. Hoje vai ser a história, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história e poder colocar a massoterapia no caminho. Né? Então, é um constante estudo, na verdade. Entendi. É bem tranquilo. Sim, assim, sim. Muito. O foco maior é o projeto. Esse é o principal. Né? Mas à medida que a gente vai discutindo e a gente vai estudando, né? A gente vai clareando mais as ideias. Não, mas é que para chegar no projeto a gente precisa estar meio embasado em alguma coisa, né? Eu pelo menos sou muito que a gente assim, vai né? discutir. Tipo, exatamente. É isso que a gente vai discutir. Se eu não tiver a parte teórica, eu não consigo escrever nada na frente. Escreve que eu... Vamos organizar as pelo ideias. menos para mim, né? Tá bem, colegas? Uma boa noite a todos. Se cuidem, certo? Bons estudos. E a gente está à disposição aí. Um abraço. Boa noite. Alô, tchau, boa noite. Boa noite.